Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Então continua assistindo o vídeo que eu te explico tudo. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Aline Simões, sou advogada especialista em Direito do Trabalho, sou sócia fundadora do Simões Macedo Advocacia Trabalhista. Vou falar com vocês hoje a respeito de assédio moral. E para falar de assédio moral, primeiramente a gente precisa saber qual é o conceito, o que é exatamente o assédio moral. O assédio moral, ele é conceituado como um conjunto de atos que vem de uma outra pessoa, que eles são frequentes, tá? Então o assédio moral, ele tem uma recorrência e ele é frequente, e onde esta pessoa, por um conjunto de atos, ela expõe demais o empregado ou então retira essa exposição, né? Sabendo então o que é o assédio moral, a gente vai para quando ele ocorre, tá? Então quais são os meios que ele ocorre no ambiente de trabalho? A gente geralmente tem dois extremos, tá? Ou a gente tem um ato aí que ele gera constrangimento, então é uma exposição, ou a gente tem a retirada do trabalho ou do convívio ou de algum tipo de ato de pessoas no ambiente de trabalho que levam o empregado à exclusão. Então, eu vou começar falando com vocês sobre exclusão, tá? Então, quando um funcionário ele é excluído do ambiente de trabalho, isso também gera, pouco a pouco, um assédio moral. Eu costumo dizer que assédio moral, ele não precisa ser um ato exposto para todo mundo ver que aquilo ali nitidamente é um assédio moral, porque ele pode ocorrer uma vez, mas quando a gente fala de assédio moral, é um conjunto de atos, tá? Cronológicos. Então eles vêm percorrendo. Uma coisa é um ato isolado, também gera dano moral. Uma coisa é o assédio moral, que ele é um conjunto dentro do tempo e que vai gerar esse ambiente de trabalho hostil para o empregado, tá? Então, por exemplo, quando o agente ofensor, né, o assediador, ele retira trabalho, quando o empregado está trabalhando e começam a esvaziar as funções dele, então começam a tirar, você fazia, sei lá, 5 funções, aí eles tiram para você ficar com 2, e aí você fica um tempo vago, começa a não fazer nada, aquele trabalho não faz mais sentido para você. Esse esvaziamento de funções também gera, dependendo da situação, um assédio moral, configura um assédio moral. A gente tem também uma exclusão dos colegas de trabalho. Então acontece muito aqui no escritório de um funcionário, de um empregado vir aqui e falar assim: doutora, eles me mudaram de local de trabalho para uma baia longe dos meus colegas de trabalho. Isso também gera um assédio moral, tá? Porque a exclusão dos demais colegas do ambiente de trabalho gera um assédio moral. Vamos lá. Exposição. Aí agora sim, é um ato ativo de um superior ou de um colega de trabalho ou até de um par seu que está gerando constrangimento. O mais clássico deles é xingamento, ofensas, palavras de baixo calão, que é o que mais a gente vê na Justiça do Trabalho, tá? No ambiente de trabalho, o xingamento, né, um palavrão, ainda que seja de forma, né, revestida como brincadeira, não se pode, principalmente quando o que está se sentindo ofendido manifesta isso, não se pode perdurar no tempo. E isso eu digo, gente, por exemplo, piadinhas de mau gosto. Se essa pessoa não está gostando, não deve permanecer, ainda que a pessoa não manifeste, né? Porque às vezes se sente tão constrangido ali, um chefe fazendo uma piada com você, que você ri, só que na verdade você tá se sentindo super mal, e aí você não manifesta isso na hora, mas isso vai te corroendo por dentro, e às vezes as pessoas ficam até doentes por conta disso, tá? Metas excessivas. Então, quando o empregador ele impõe metas excessivas e cobrança excessiva, olha, tem que bater meta, vocês têm que bater meta, tem que bater meta, e aí as metas cada vez, quando você tá chegando perto de bater meta, ele vai lá e coloca uma meta maior, e outra meta maior, e você se vê nadando ali e morrendo afogado, porque você nunca chega perto dessa meta. Então, esse tipo de imposição de metas excessivas, né, praticamente impossíveis de serem batidas, também gera assédio moral. Por quê? Gera uma ansiedade no funcionário que acaba violando sua personalidade jurídica. Às vezes eles têm que trabalhar com cargas horárias excessivas para conseguir bater essa meta, ou às vezes mesmo trabalhando com
cargas horárias excessivas, a pessoa não consegue bater a meta. Lembrando que não precisa ser um ato que salta aos olhos. Podem ser microatos que, ao final, somados, geram assédio moral, tá? Por quem que você pode sofrer esse assédio moral? Tem muita gente que vira e fala assim, é só pelo chefe. Não, gente, o assédio moral, ele pode ser horizontal, ou seja, de pessoas do mesmo nível hierárquico que você. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, que um colega de trabalho bota apelido no outro. E que esse tipo de exposição do colega de trabalho gera um assédio moral. Ou ele pode ser também ascendente, tá? Então, ele pode ser de uma pessoa que é subordinada sua para você. Então, sei lá, o estagiário começar a fazer piada com o chefe, a falar mal do chefe, trazer um ambiente de trabalho ruim. Isso acontece, tá, gente? É raro, mas acontece. De a equipe toda se voltar contra o chefe e começar a não fazer as coisas de forma específica, ou até mesmo verbalizar, você não é um chefe bom, você isso, você aquilo. Então, esse tipo de assédio moral também existe na justiça do trabalho, tá? E é o mais comum que a gente tem, que é o descendente, que é de uma pessoa que está acima para uma pessoa que está abaixo. Esse é o que mais ocorre, até pelo poder que essa pessoa que está acima tem sobre o subordinado dela. Então, é o seu chefe te ofendendo moralmente, né? Falando que seu trabalho é ruim, que você é péssimo, que você não tá fazendo direito, quando você é exposto em reuniões. Então, muito cuidado quando vocês fizerem reuniões, que nessas reuniões vocês exponham certos funcionários ou certas atitudes. O ideal é não expor ninguém, é ter falado no particular com essa pessoa e na reunião expor a ação, sem mencionar quem fez esse erro, tá bom? É muito importante isso. Vamos lá. Estou sendo assediado moralmente. O que fazer? Bom, gente, a gente na Justiça do Trabalho tem dois tipos de processos que vocês podem entrar com a ação. Se você ainda não foi mandado embora, mas você pretende sair porque você não aguenta mais passar por essa situação, você pode entrar com uma ação de rescisão indireta. A rescisão indireta, ela tem vários fatores para ela ser configurada, tá? Mas um dos motivos mais relevantes e que se costumam reconhecer as rescisões indiretas são por funcionários que estão sofrendo assédio moral. E aí esses funcionários falam, estou sofrendo assédio moral, rigor excessivo por parte do meu empregador ou por seus prepostos. Prepostos são as pessoas que trabalham lá dentro. E aí eu quero a minha rescisão indireta. Ou se você já foi mandado embora, você pode ajuizar uma ação trabalhista pedindo dano moral, né? Uma indenização por essa exposição que você sofreu, por esse assédio moral que você sofreu no seu ambiente de trabalho. Qual o valor, então? Ajuizei minha reclamação trabalhista, quanto eu vou receber? O que eu posso dizer para vocês, tá bom? Que não é tudo isso que vocês pensam, tá? Infelizmente, vou ter que dar essa notícia, não muito boa, mas ele não são valores expressivos. Tem gente que entra com a ação aqui no escritório e vira e fala assim, pelo menos dá uns 50 mil esse dano moral. Gente, 50 mil é um dano moral de uma pessoa que perdeu um membro, tá? É uma pessoa que perdeu uma mão, vai receber 50 mil de dano moral. Então, não esperem valores astronômicos dentro da justiça. O que a gente vê aí de dano moral vai depender muito do seu salário também. Então, quanto maior o salário, a tendência é maior de ter um assédio moral maior, um valor maior, tá? Mas o que a gente vê aí é de até uns 3 salários, 4 salários, tudo bem comprovado, robustamente comprovado, aumenta o valor da indenização. Então, tudo isso que eu quero dizer aqui para vocês é que não vão na Justiça do Trabalho pensando que vocês vão comprar a sua casa própria com os valores de indenização por dano moral, tá? Porque elas não estão altas. Bem como na civil, indenização por dano moral por nome negativado, sei lá, 30 anos atrás era uma estimativa. Hoje em dia é bem menor, né? A gente sabe disso. E é o que acontece na Justiça do Trabalho também, tá? Gente, encerro o meu vídeo hoje. Então, a gente passou por todas as etapas do assédio moral. Se vocês quiserem saber mais, sigam o Instagram do escritório, @SimõesMacedoADV. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão ter nossas redes sociais, e-mail, número de telefone, o que vocês precisarem. Estou lá para responder vocês. Mandem uma mensagem, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.